Amém. Os irmãos podem aceitar mais uma vez. Queridos, então, começando hoje uma nova série de mensagens, aproveitando o tema de missões mundiais, que é no poder do Espírito. Então, a minha proposta é que nós vamos ter pelo menos 4 mensagens sobre o Espírito Santo. E como ensinava, eu penso que Kant, do simples para o complexo. Então vamos começar falando sobre o dom do Espírito Santo. Semana que vem vamos falar sobre os dons do Espírito. Depois falaremos sobre o fruto do Espírito. E finalmente falaremos sobre a plenitude do Espírito. Então, começando hoje sobre o dom do Espírito. Ok. Então, assim, o Espírito Santo é, sem dúvida nenhuma, a pessoa da Trindade mais comentada na atualidade. Nós vivemos uma época onde se fala muito sobre o Espírito, mas será que as pessoas realmente entendem ou experimentaram já o poder do Espírito Santo na sua vida? Eu acho muito interessante, tem um autor chamado Gordon Fee, é um dos autores pentecostais que eu mais admiro. E ele diz o seguinte: ele estava na igreja, num culto sobre o dia de Pentecostes, e um professor estava tentando ensinar para as crianças de 6, 7 anos como era a ação do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Aí eu já fiquei assim, pensando, é difícil, mas eu disse que ela soltou uma folha e depois começou a soprar. A folha não caiu. E as crianças começaram a soprar também. Aí ele ficou impressionado com aquilo. Nossa, isso é realmente o que o Espírito Santo significa. Até que uma das crianças de 6, 7 anos disse assim: eu queria que esse vento fosse desinvisível. Eu queria ver o vento soprar. E parece-me que é justamente isso o desejo de muitos crentes, de tentar ver, tentar materializar o que é o Espírito Santo. Porque assim, vamos pensar na Trindade. O Pai, não é difícil nós pensarmos sobre a figura do Pai. Nós tivemos um Pai, ou somos Pai de alguém, não é difícil. Quando nós pensamos na figura do Filho, também não é difícil. É algo mais concreto. Agora, quando chega na figura do Espírito, aí a coisa fica difícil. Não é à toa que as seitas, elas tentam desenvolver a ideia de que o Espírito é uma força. É uma força que movimenta, que mobiliza. Ou então, nesse mundo de neopentecostalismo, a figura do fogo, que é uma figura bíblica para o Espírito Santo, ela é tão comum, mas no imaginário de muitos crentes neopentecostais, parece-me que o Espírito é uma espécie de combustível, de energia que impulsiona. Então, meus queridos, dentro da igreja evangélica, nós não temos assim um consenso da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Algumas delas creem, por exemplo, que o batismo do Espírito Santo é uma coisa e o dom do Espírito Santo é outra. O que eu sei é que a vida cristã ela é viva no Espírito. A nossa igreja, a Igreja Batista Metropolitana, é uma igreja viva, pois a vida começa com um novo nascimento. A vida espiritual começa a partir do momento em que você se arrepende dos seus pecados e reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que nós chamamos de novo nascimento, é isso que nós chamamos de regeneração. E é isso que nós chamamos de o dom do Espírito Santo. É isso que nós chamamos de o batismo do Espírito Santo. É isso que nós chamamos, por exemplo, do derramamento do Espírito Santo. Para nós,
o dom do Espírito Santo é sinônimo de tudo isso. No dia em que você foi convertido a Cristo, o Espírito Santo passou a habitar na sua vida. Você recebeu o Espírito Santo na sua vida. E ele passa a habitar com você. Então, queridos, essa ideia não é minha, né? Eu defendo a ideia de um grande estudioso chamado John Stott, que ele faz a seguinte pergunta, que eu já respondi. Será que este dom do Espírito prometido é a mesma coisa que o batismo do Espírito Santo? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Então, à luz de todo o testemunho bíblico, parece-me estar claro que o batismo do Espírito é idêntico à promessa ou o dom do Espírito Santo. Só a guisa de introdução ainda, irmão, vamos ler alguns textos bíblicos que eu vou pedir para o irmão colocar aqui, para a gente perceber que trata-se da mesma coisa. Atos 1,14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Desculpe, Atos 1,4 diz... Atos 1,4 diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Palavras de Jesus. Quando foi que Jesus falou isso para os discípulos? Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49 diz assim: eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Lucas foi o mesmo autor de Atos. Vocês estão entendendo por que é que Jesus ele fica assim, tão indignado com os discípulos de Emaús? Estavam indo na direção contrária, minha gente. A bênção estava em Jerusalém. Havia uma ordem para que permanecesse em Jerusalém. E o texto deixa bem claro sobre que havia uma promessa. Atos 1, versículo 5. Então, em Atos 1,4 fala da promessa, você deve esperar. E em 1,5 diz: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Está lá, coladinho. A promessa, o batismo. Quando foi que Jesus disse isso? Né? Quando foi que João Batista disse isso? Mateus 3, versículo 11. Vamos ler. Mateus 3, 11. Eu os batizo com água, por causa do arrependimento. Mas depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí, meus irmãos, atentai bem. Se algum dia você orou pedindo a Deus para ser batizado com fogo, dentro desse contexto aqui, significa o quê? Significa o juízo de Deus. Basta ler o versículo seguinte de Mateus 11, 3, 12. Que Jesus vai batizar com o Espírito Santo para a salvação de todo aquele que crê, mas com fogo para aqueles que não creem. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus recebe o Espírito Santo de Deus. Porém, aquele que não recebe, aquele que não crê em Jesus, condenação eterna, fogo consumidor, juízo de Deus. Então, nós temos evidências que há uma promessa, há um batismo. E, por último, eu quero, assim, Atos 2, 33. Atos 2,33 diz assim: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Jesus vai ser assunto aos céus, como ele havia prometido, e de lá, juntamente com o Pai, ele envia o Espírito Santo. Ou seja,
derramou o Espírito Santo. Agora sim, por último, Brasil. Atos 11, 16 e 17. A gente fechar toda essa questão da promessa do batismo e do derramamento do Espírito. Palavras de Pedro. Atos 11, 16. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 17. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos dera, que dom é esse? O Espírito Santo. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Quando foi que eles receberam o dom do Espírito? Segundo esse texto, versículo 17. Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós quando? Eu não estou escutando, mas quando? Cremos no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o dom, a promessa, o batismo do Espírito Santo é recebido no dia da sua promessa. Prego batido, ponto virado. Vamos, então, queridos. Eu quero convidá-los agora para abrir o texto que eu vou expor aos irmãos. Atos 2. E eu vou ler do versículo 36 até o versículo 41. Depois da leitura, irmãos, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque eu vou explicar esse texto, depois tirar algumas lições para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, o finalzinho do sermão de Pedro. Atos 2 narra o dia de Pentecostes. Então diz assim, versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Oremos mais uma vez. Deus santo e amado, que testemunho maravilhoso, Senhor, do Teu Santo Espírito. E nós cremos no poder do Teu Santo Espírito, Pai. Nessa hora nós suplicamos que o mesmo Espírito que transformou essas 3.000 almas, o mesmo Espírito que inspirou essa palavra, opere essa noite em nossos corações. Amém. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos lá. Versículo por versículo. O finalzinho da pregação de Pedro, no versículo 36, diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto. Irmãos, saibam de uma coisa, ou como diz um político corrupto lá do Piauí: atentai bem. 2 pontos. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez o Senhor, Deus o fez Senhor e Cristo. Queridos, estava acontecendo em Israel a festa de Pentecostes. Uma das 3 maiores festas que o israelita guardava. Você tem Páscoa, logo em seguida a festa da colheita e 50 dias depois, Pentecostes. Quando Jesus morreu na Páscoa. O texto nos diz, anteriormente, nós sabemos por informação de Lucas, que Jesus passou quantos dias com os discípulos? Quem lembra? 40 dias, ó irmão Wesley, segundo a palavra. Ou seja, só estava com 10 dias que Jesus tinha sido assunto aos céus e veio o Espírito Santo. E esse dia de Pentecostes é muito importante a gente saber de uma coisa. Pentecostes é único.
Não vai mais acontecer o do Pentecostes. Você pode orar, você pode convocar, pedir todos os que não vai mais rolar. Foi único na história. Aí alguém pode pensar assim, mas pastor, mas aí... E agora? Como é que a gente faz? A gente crê que foi uma obra única, uma democratização do Espírito Santo, e agora esse Espírito, e aí viu que é normativo para nós. Toda vez que alguém, toda vez que algum ímpio, ou alguém que não teme ao Senhor, se converte a Cristo, recebe o Espírito Santo de Deus. Então, o Pentecostes não acontecerá mais. O que eu acho interessante nesse texto é que o grupo de ouvintes que Pedro está falando, todos eram judeus. Eram judeus de todas as partes do Império Romano, todas, mas eram judeus. Logo, o judeu tinha uma característica muito importante. Ele acreditava nas Escrituras. Eles acreditavam no Antigo Testamento. Então, além de acreditar, eles conheciam tanto, então eles sabiam que havia uma promessa. Como nós vimos aqui na leitura bíblica responsiva, um monte de textos do Antigo Testamento se referindo a, durante a época do Messias, o Espírito Santo ia operar de forma diferente. Eles não somente conheciam o Antigo Testamento, como criam o Antigo Testamento e mais. Havia uma expectativa da vinda do Espírito Santo. Então, justifica agora por que eles ficaram do jeito que estavam no versículo 37. Vejam aí. Depois que... Olha, coisa é tão séria que é mais ou menos a sensação assim. Pedro diz, olha, vocês são culpados por matarem Jesus. Aquele povo ficou pensando assim, será que há salvação para alguém que foi culpado de assassinato e rejeitar o Messias? Lembre-se que o versículo 36 termina dizendo o quê? A quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Cristo é uma transliteração do grego que, por sua vez, vem para o hebraico de Messias. Ele sabia o que tinha feito. Estava fresquinho na memória de muitos ali. Não tinha passado 30 anos ainda Não tinha nada. Não tinha passado 30 anos da morte de Jesus. Eles sabiam o que tinha acontecido. Então, queridos, com esse coração compungido, nós entendemos o desespero deles. Versículo 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Existe saída para mim? Que há 2 meses atrás, 50 dias, presenciamos a morte do Messias, optamos por Barrabás? É uma pergunta que reflete o desespero. E uma outra questão que eu acho interessante é que Pedro não prega para entreter o povo. Ele vai direto na ferida. Coração compungido, essa expressão compungido, dá a ideia de que alguém que foi machucado, ferido, que foi tocado. E aí, meus irmãos, todo mundo aqui que já foi convertido a Cristo sabe do que eu estou falando. Naquele momento em que a palavra vem direto ao seu coração. Eu sou pregador já há uns 20 anos, mais de 20 anos. Quantas vezes eu terminei de pregar e disse, pastor, você pregou para mim hoje? Eu preguei para a igreja. Agora o Espírito é quem aplica individualmente. Então isso nos mostra a razão por que eles estavam tão desesperados. E aí nós temos, no versículo 38, os elementos que compõem uma conversão genuína. E o que nós recebemos em troca dessa conversão.
Versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependimento é a pessoa reconhecer e lamentar o que praticou. Agora, mais uma vez, Pedro está pregando para um grupo religioso. Um grupo que sabia exatamente o que eram as práticas religiosas, a vivência religiosa. Era um povo altamente moral. Mas mesmo assim, para um povo que é religioso, para um povo que crê na Bíblia, para um povo que tem uma moral elevada, a exigência de conversão é a mesma. Arrependa-se. Creia em Cristo Jesus. Porque a citação do batismo aqui, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, é porque o batismo é uma encenação de uma mudança que aconteceu dentro da sua vida. Paulo vai explicar muito bem lá em Romanos o que significa o batismo. Uma vez que você está imerso na água, você simboliza a morte da sua natureza pecaminosa, a sua vida de pecados, a sua velha natureza, a sua natureza adâmica, que levava você para a condenação eterna. Quando você emerge, quando você sai da água, simboliza a nova vida em Cristo. Você não está mais em Adão e sofrendo as consequências do pecado de Adão, que leva à condenação eterna. Mas agora você está em Cristo, você está enxertado em Cristo. É isso que simboliza. Por isso que o batismo é feito em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando alguém verdadeiramente é convertido, ele recebe duas bênçãos de imediato: perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Agora, perdão dos pecados, nós não entendemos que seja uma lista de pecados que eu cometi. Ah, meu Deus do céu, desobedeci mamãe, Senhor, me perdoe. Ah, meu Deus do céu, contei uma mentira tão grande para minha mulher, Senhor, me perdoe. Não, meu Senhor. Não é isso. Perdão dos seus pecados é que, de fato, Cristo sofreu na cruz a condenação que levaria você para a morte eterna, os seus pecados. É disso que está falando o Senhor Jesus. Por quê? É disso. Porque muitas pessoas podem pensar o seguinte: não, se eu me comportar bem, se eu for bonzinho, Deus vai me aceitar. Quando, na verdade, a mudança de comportamento é consequência do arrependimento dos seus pecados, da mudança de mentalidade. Quem produz é o Espírito. Então, Paulo vai dizer: se roubava, não roube mais, antes trabalhe. Se adulterava, não adultera mais. Essa é a pegada. Agora, nós temos força para fazer isso sozinho? Temos não, minha gente. Quem produz isso é o Espírito Santo de Deus. E é por essa razão que as pessoas ficam espantadas. Rapaz, fulano é um cachaceiro, agora crente, filho da mão. Eles não conseguem entender como é que alguém pode passar por uma transformação como essa. É o Espírito que capacita. Então, recebe o perdão dos pecados e o poder do Espírito. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, nós continuamos vivendo na presença do pecado. Assim como nós continuamos vivendo na presença da morte. Assim como nós vivemos ainda nesse mundo na presença de muitos demônios, Satanás está presente para nos tentar. Logo, quando você cometer um pecado em que você foi entristecido pelo Espírito Santo, não permita que a culpa lhe corroa. Ah, meu Deus, eu vou deixar de ir para a igreja, eu sou um miserável, eu não consigo. Não, nós apelamos
Espírito Santo de Deus, crendo de que o Senhor nos perdoa. É uma questão de fé. Ele nos perdoou. Eu preciso crer. Agora, que é aí que nós vamos ver quando eu for pregar sobre a plenitude do Espírito, o que é que significa isso. Até que vem um ponto aí para a gente viver uma vida santa, que agrada a Deus. É pelo peso do Espírito. Então, só olhando aí no seu texto, mais uma vez, versículo 38, diz assim: arrependam-se e cada um de vocês. O arrependimento é pessoal. Eu tenho 2 filhos, e é uma bênção. Mas esse meu mais novo, o meninozinho que foi. O meninozinho veio daquele preço, menino. Passado na casca do ar 2 vezes, meninozinho. Mas eu não posso me arrepender pelos pecados dele. Ele precisa ter um encontro com Cristo. Ele precisou entender que, ainda que fosse filho de pastor, criado na igreja, uma pessoa boa, precisava se arrepender dos seus pecados. E não tenho dúvida, meus irmãos, que o maior pecado que nós cometemos é da incredulidade. Não crer que Jesus é o Senhor e Cristo. Não crer que Ele tem poder para salvar a minha alma. E o texto continua no versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então a promessa do dom do Espírito Santo é inclusive para os gentios. Para todos, o texto diz, todos, é para seus filhos, para aqueles que estão ouvindo, para todos os que estão longe, ou seja, para nós, os gentios. Por mais uma coisa que era inconcebível para o judeu, como assim? Um gentio vai receber o mesmo dom que eu, o Espírito Santo? E nós entendemos porque, próximo domingo eu quero esclarecer isso sobre o dom de línguas, porque em algum momento foi repetido o mesmo fenômeno que aconteceu em Pentecostes. Até lá, os irmãos domingo vão saber como vai ser. O que eu quero destacar nesse texto? É que a promessa do Senhor chegou até nós. Atos 1:8, vamos lá no Brasil, só para refrescar a memória dos irmãos. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos vai mostrar exatamente isso. Nós vamos perceber a mensagem chegando em Samaria com Filipe. Nós vamos perceber a mensagem chegando aos gentios com Cornélio. Nós vamos perceber a mensagem chegando até os confins da terra. Roma. E Atos 29 deve ser continuado por nós. Atos 28 capítulos. Por último, versículo 40 e 41. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. É interessante, né? Que não foi um aconselhamento assim pessoal. A pessoa se converte e depois tem que falar: mas você acredita em Jesus? Ele disse: não foi. Pedro foi incisivo. Salve-se dessa geração corrompida. Tome a decisão. E a prova disso é que a decisão que eles tomaram por Cristo, eu gosto dessa palavra decisão. Porque decisão vem a ideia de uma cisão. O que é uma cisão? É uma ruptura. Quem já fez cirurgia aqui sabe que precisa fazer uma cisão. Abrir, dividir. Não dá para você optar por Cristo, receber o Espírito Santo e viver de acordo com os padrões de uma geração perversa. De um mundo que não conhece a Cristo. De um mundo que perverte os valores de Cristo. Não dá.
Ah, você é crente, você agora é careta, você é chato, você é... Sou! Mas se você precisar, conta com o chato, nós estamos aqui. Essa é a vibe. Versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Batizados na água dos Deus. E naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E aí, quando você lê o versículo 42, você já percebe essa moçada unida como igreja. Quando você se arrepende e crê em Jesus, você recebe perdão dos seus pecados, você recebe o dom do Espírito Santo e o Espírito Santo ingressa você numa nova comunidade, numa nova sociedade. É por isso que Paulo vai falar lá em Coríntios 12, versículo 13. Todos nós somos batizados num só Espírito, porque vivemos numa só comunidade. Deixe-me tirar algumas lições para nós desse texto, meus queridos. Primeira delas, o dom do Espírito Santo é o cumprimento da promessa. O derramamento do Espírito prometido no Antigo Testamento. E agora, esse dia de Pentecostes deu início à nova era messiânica, a era do Espírito Santo. No Antigo Testamento, há uma diferença. O Espírito Santo já existia, as pessoas já eram regeneradas, Davi, Samuel, os juízes, foram pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo vinha sobre a vida dessas pessoas para que ele fizesse uma tarefa. Por exemplo, lá no Salmo, quando Davi diz assim, Davi pega com Betseba e diz assim, não retire de nós o meu Espírito, não retire de mim o teu Espírito. O que ele está querendo dizer? Que eu não retire a aprovação do Senhor no reinado, não permita que isso aconteça. Então, o Espírito Santo vinha para uma função específica. Ele agia como Deus age, mas não vivia na vida continuamente todos aqueles que criam no Deus de Israel. Quando nós percebemos o dia de Pentecostes, a universalidade do dom do Espírito Santo, é muito interessante lembrarmos da profecia de Joel, que nós lemos hoje já aqui a profecia de Joel. Joel 2:38, é isso, deixa eu ver a referência, se eu encontrar aqui. Joel 2:28. Bota aí, Andrezinho, por favor. Depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, e seus filhos e suas filhas. Derramarei do meu Espírito sobre todos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Ou seja, o derramamento do Espírito não é para uma raça, não é para uma idade, é porque as pessoas hoje em dia têm um negócio, né? Não, quando eu for envelhecer, eu vou ser crente. Não. É para todas as idades. É para a pessoa humana. Independentemente da idade, da raça, da cor, é para todos. Jesus não mais está aqui fisicamente. Na época de Jesus, se você quisesse ter um encontro com ele, você tinha que ir para Jerusalém. Hoje não. Hoje você pode encontrar a Cristo em qualquer lugar, mediante o Espírito Santo de Deus. Só existe uma forma de você ter um encontro pessoal com Cristo, mediante o Espírito Santo de Deus. As minhas palavras não vão convencer você a ser crente, mas o Espírito sim pode convencer. Não é à toa que ele diz assim, se hoje ouvirdes a voz do meu Espírito, não endureçais os vossos corações. Segundo, o dom do Espírito Santo nos capacita a aceitar a palavra. Pedro não pregou em línguas. Ele dirigiu ao público numa língua que eles entendiam. O Espírito operou com a palavra e maravilhas foram feitas naqueles dias. O Espírito Santo, a Bíblia nos ensina, a palavra do próprio Jesus. Olha, eu acho interessante que nas últimas horas de vida de Jesus, ele gastou falando sobre o Espírito.
Está lá em João 14 a 16. Também era a importância do Espírito Santo. E o texto vai dizer que o Espírito Santo nos convence de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crer em Jesus é algo que leva a pessoa para a condenação eterna. É o pior dos pecados, a incredulidade. Você acha que é terrível alguém matar outro? Sem dúvida nenhuma, assassinato é um crime. E dentro da ética cristã, nós devemos amar o próximo, amar até os inimigos dentro da ética cristã. Agora, a incredulidade é algo que leva a pessoa para a condenação eterna. O Espírito Santo também nos convence da justiça. Jesus foi para o Pai. E o mundo quer que nós nos impressionemos com a justiça. E aí o texto vai dizer que a justiça do ser humano não vale nada para a salvação. Isaías capítulo 64, versículo 6, vai comparar a justiça humana, que as pessoas que acham que sendo justos vão ser salvos por sua bondade, a trapos de imundícia. Serve de nada. O Espírito Santo é quem convence do juízo. Haverá um juízo. Pode ter certeza que haverá um dia em que Jesus vai voltar e vai julgar toda a humanidade. Eu, você, vovô, meu tetravô, todos passaram pelo julgamento. E quem convence é o próprio Espírito. E por último, o dom do Espírito Santo é recebido por meio do arrependimento. 3 coisas são exigidas para receber o dom ou ser batizado com o Espírito Santo. Primeiro, arrependimento. É você realmente dar um giro de 180 graus na sua vida. Segundo, crer em Jesus como único Salvador. Terceiro, dar esse testemunho de forma pública. É muito importante, meus irmãos, que nós não nos envergonhemos do Evangelho. Isso é feito através do batismo. Arrependimento e fé como condição para o recebimento do dom do Espírito Santo. Somente pelo arrependimento e pela fé em Cristo podemos receber tão grande dom. Conclusão. Existe algo neste evento que é singular, não mais se repetirá. O Pentecostes. Foi um ato histórico dentro do livro que está narrando o momento de transição. Agora, existe algo nesse texto que eu li que ele é normativo. Ele serve para hoje e vai servir para todos os dias até Jesus voltar. A experiência prometida a todos que respondem com fé, a saber que eles receberiam o perdão e o Espírito Santo. Esses 2 dons foram e ainda são dados e recebidos por todo aquele que crê em Jesus. E aí eu convido você agora a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e ouvir a aplicação desse sermão. Se hoje você se arrepender de seu pecado e crer em Jesus, você receberá o perdão dos seus pecados, a presença santificadora do Espírito Santo e a vida eterna. O objetivo de Deus é que todas as pessoas recebam as bênçãos da nova aliança, como o perdão dos pecados e o dom do Espírito. A minha pergunta para você é: você crê na promessa do Espírito Santo? Segundo, você crê no poder da palavra de Deus? Você crê que Jesus é seu único Salvador de sua vida? Então, se há alguém de nós aqui que se arrepende dos seus pecados,
crê em Jesus e quer tornar pública essa fé para a nossa comunidade, eu queria que você levantasse as suas mãos, corajosamente. Nós queremos orar com você, queremos nos alegrar com você. A Bíblia diz que há alegria nos céus quando isso acontece. E a igreja festeja. Então, se há alguém que se arrepende dos pecados e crê em Jesus e quer tornar pública a sua conversão nessa noite, levante as suas mãos. Eu não vou insistir, eu não devo insistir porque é uma decisão pessoal. Eu já tomei a minha. E foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida.